que essas palavras que eu esteja falando sejam palavras meio duras de dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que os nossos filhos possam ser as melhores pessoas que eles puderem ser. É isso que eu estou querendo dizer. É difícil? É muito difícil. Educar é difícil. Educar dá trabalho, exige tempo, persistência, tem que ficar, falar. E às vezes não ouve, ele tem que falar mais um pouquinho, né? E às vezes a gente fica naquela dúvida. Será que a gente está fazendo a coisa certa? Às vezes a gente se sente culpada. Será que, eu não estou sendo dura demais? Mas quando isso acontecer, corra aos pés do Senhor. Ore a Deus, sabe? Peça orientação na palavra do Senhor. Eu comecei a ler o livro de Provérbios, que lindo, porque na palavra do Senhor nós encontramos orientação para qualquer situação da nossa vida. E eu comecei a criar um hábito de acordar mais cedo do que todo mundo lá em casa. Aí eu pego a Bíblia e tenho o meu momento, eu e Deus. E às vezes a nossa vida é tão corrida, né? Cuida da casa, cuida dos filhos, às vezes trabalha fora, às vezes estuda, faz algum curso. Mas você vai ver que a partir do momento que você faz isso, o dia continua sendo difícil do mesmo jeito. Mas a gente consegue vencer, a gente tem força para vencer, a gente tem estratégia através da palavra de Deus. E voltando aqui à história, perceba que Joquebede ficou com o menino 3 meses. E se ela ficasse com ele mais tempo, ele poderia morrer, porque os soldados poderiam descobrir Moisés. E aqui eu abro parênteses para dizer que talvez já deu os 3 meses dos nossos filhos e a gente não se deu conta. Pode ser que já está na hora deles criarem alguma responsabilidade, mas nós, na intenção de proteger, queremos ficar com eles no colo e queremos protegê-lo dos perigos que são necessários para a sua sobrevivência. Porque se Joquebede tivesse ficado com ele mais tempo, ele tinha morrido. Então, às vezes o perigo é necessário para que os nossos filhos cresçam. É necessário para que eles sobrevivam. Sabe? E nós, mães, devemos ter um cuidado para, na hora de não querer proteger o nosso filho, a gente não acabar matando o nosso Moisés. E vai chegar um momento em que tudo o que a gente pode fazer é entregá-los a Deus. Assim como Joquebede entregou a Deus, colocou no Nilo e deixou seguir. Porque vai chegar um momento em que eles vão ter que tomar as suas próprias decisões. Vai chegar momentos que os nossos filhos vão querer trilhar os seus próprios caminhos. E às vezes não é o melhor caminho. Às vezes a gente está enxergando que não é o melhor caminho. E a gente pode aconselhar, a gente pode orientar, mas a gente não pode decidir por eles. Porque eles têm que tomar as suas próprias decisões. Eles têm que viver as suas próprias experiências. E é nesse momento que nós entregamos a Deus. Porque o possível nós fizemos. Nós ensinamos, nós amamos, nós cuidamos, nós aconselhamos. E agora a parte do impossível, a parte que a gente não pode interferir, a gente entrega a Deus. Porque Deus vai aonde a gente não pode ir. Deus vê o que a gente não pode ver. Então, na hora que tiver passando por um momento desse, que você não pode interferir, que é o impossível, que não tem o que você fazer, lembre-se que Deus ele pode tudo. Deus, ele é o Deus do impossível. E aqui vale outra reflexão, porque Joquebede colocou o menino no cesto, colocou ele no Nilo e entregou a Deus. E não é só entregar a Deus, virar as costas e falar a vida que segue.
Não. Miriam foi acompanhando, de longe, mas acompanhando. Às vezes a gente entrega a Deus e às vezes acaba desistindo, porque não é fácil. Mas não desista, continue acompanhando, à distância, mas acompanhando. Porque às vezes a gente está vendo que a coisa não está muito boa, a gente não pode interferir, mas a gente pode dobrar os joelhos, a gente pode fazer um jejum, a gente pode aconselhar quando couber o conselho. Então acompanhe, veja de longe o que está acontecendo, porque nós somos a autoridade, a maior autoridade sobre os nossos filhos. A Bíblia diz que a filha de Faraó ouve o choro do menino e pede a sua serva para ver o que tinha no cesto. Ela vê o menino, pega o menino e decide que vai ficar com ele. Aí Miriam, que estava acompanhando à distância, sugere: mas eu posso achar alguém para cuidar do menino e amamentar. E é aí que acontece o reencontro. Deus fez com que Moisés chegasse no lugar que ele tinha que chegar, na hora em que ele tinha que chegar. Deus fez com que Moisés chegasse ao seu propósito. Porque o menino que Joquebede tinha dado à luz seria o libertador de Israel, dos hebreus. Aleluia! Mas isso só aconteceu pelos cuidados de Joquebede. Se Joquebede tivesse sido uma mãe comum, Moisés não teria sido o grande homem que foi. E por que eu digo comum? Porque qual é a mãe que pega um bebê de 3 meses, coloca dentro de um cesto e coloca num rio? Nenhuma. É uma atitude incomum. E nós, às vezes, temos que tomar atitudes incomuns. Se ela tivesse sido uma mãe negligente, ele também não teria sido o grande homem que foi. E nós temos um Moisés. Todos nós temos um Moisés. E Deus tem propósito na vida dos nossos Moisés. Deus tem propósito na vida dos nossos filhos. Por mais que às vezes a gente não consiga enxergar. Mas Deus tem um propósito para algo maior, para o crescimento do reino de Deus. E hoje, você pode talvez não enxergar porque o seu filho não esteja no caminho certo. Mas lembre-se que mesmo assim Deus tem um propósito na vida dele. Assim como ele tem um propósito na sua. E um dos propósitos é você ser mãe do seu filho. É Deus, aleluia. Por muito tempo, eu fiquei assim, meio desanimada, meio chateada, me sentindo inútil. Porque eu pensava assim: poxa, depois que eu tive a Ana, eu larguei um emprego e cuidava da casa, cuidava da Ana. Mas eu achava que eu não estava fazendo assim, poxa, eu não estou fazendo nada de importante. Então eu me sentia triste. Eu me sentia assim que eu estava sendo útil para algo. Mas não que a maternidade não fosse importante, mas eu não estava me sentindo realizada naquele momento, porque é uma rotina. Todo dia é a mesma coisa. Você cuida do bebê, cuida da casa. Principalmente nos primeiros meses de vida, eles precisam da gente por completo, né? E aí, eu abri o Instagram, tava lá as mães plenas, lindas, maquiadas, com seus filhos perfeitamente limpinhos, arrumados, a casa organizada. E eu olhava para o meu dia a dia, para minha rotina, e não era daquele jeito. Então eu ficava chateada. Mas aí eu comecei a ir para a palavra de Deus. Eu comecei a ler mais sobre o assunto. Eu comecei a escutar mulheres, mensagens de mulheres que passaram pela mesma situação. E eu percebi que a gente tem que abrir mão de muita coisa que a gente precisa, que a gente pretende fazer, que a gente queria fazer para se dedicar única e exclusivamente para esse momento. Mas mesmo assim, vai valer a pena. Não é perfeito, igual
igual no Instagram, mas é gratificante. Você vê ali a criança aprendendo o que você ensinou, às vezes até sendo parecida com você em algumas coisas. E eu penso que talvez, pode ser que tenha alguém aqui que esteja se sentindo da mesma forma, triste, chateado, porque cuida das crianças, cuida da casa, cuida do marido, às vezes faz um trabalho ou outro, né? Às vezes dá conta, às vezes não dá. E aí você se sente chateada, se sente triste, não se sente útil, achando que o que você faz não é importante. Mas eu quero te dizer, você é importante. O que você faz, mãe, é importante. Aleluia. Talvez você não se dê conta disso, mas é importante. O impacto que você, as suas atitudes, o seu cuidado com a sua família, com a sua casa, é importante. E seus filhos só vão chegar no lugar que eles têm que chegar, para o propósito que Deus tem na vida deles, se você for com uma mãe como Joquebede foi. E fizer o que tem que ser feito, por mais difícil que isso seja. Joquebede fez o que tinha que ser feito. E se você for perseverante, se você amar, se você ensinar, se você educar, você vai ver os resultados disso na vida dos seus filhos. Então, por mais difícil que seja a maternidade, às vezes a gente, né, o seu filho já está grande, eu tenho uma de 5 anos, e eu vejo como é difícil, ela só tem 5. E já vejo, tem coisa que é reflexo da gente, né? Nossos filhos são muito nosso reflexo. E isso também é muito importante, por isso nós temos que ser exemplo. E talvez o seu filho seja maior, talvez esteja naquela fase mais difícil, que não se abre muito com as mães, ou talvez já seja casado. Mas não desista, por mais difícil que seja, dobre os joelhos, ore, peça estratégias para Deus, que eu sei que Ele vai te dar, e você vai vencer. E você que não tem o seu filho aqui, creia que um dia ele vai estar aqui, que um dia ela vai estar aqui. Vai ser o momento do reencontro que Deus vai preparar para você. Vai ser o momento que você vai começar a ver as promessas que um dia talvez Deus fez para você, de que ele ou ela iria voltar. Ela vai voltar, ele vai voltar. E eu quero pedir a Deus que você também possa pedir a Deus sabedoria, coragem, ousadia, persistência para ser uma boa mãe, para talvez acertar aquilo que não está muito certo, aquilo que a gente sabe que pode melhorar, porque a gente vai errar, isso é normal, nós somos humanas, mãe também é. Mas quando a gente entrega a Deus, quando a gente pede ajuda do Espírito Santo, as coisas começam a se encaminhar. E creia que através da sua vida, na sua vida mãe, na minha vida, nós vamos criar pessoas fortes, mulheres fortes, homens fortes, que irão impactar essa geração, que irão ser cheios do Espírito Santo para contribuir para a boa obra, para uma grande obra que o Senhor tem. Eu creio, Jesus. Para o reino dele. Oh, glória, aleluia. E só assim, quando a gente der o melhor de nós, quando a gente fizer tudo aquilo que está ao nosso alcance, quando o que for impossível a gente entregar a Deus, quando a gente acompanhar de longe, só quando a gente realmente se entregar, aí sim, nós seremos plenas, verdadeiramente plenas, cumprindo a missão que Deus nos deu de ser mãe. Porque é uma missão linda. É difícil, é exaustivo, mas não existe nada melhor do que você chegar em casa, às vezes cansada, e receber aquele abraço gostoso, de ouvir aquele mamãe eu te amo, de ver um carinho. Às vezes a gente chora. Muitas vezes eu já chorei. Muitas vezes eu já não soube o que fazer. Muitas vezes eu me senti triste. Mas eu me senti reconfortada
depois que eu fui para a palavra de Deus, depois que eu vi algo que eu ensinei a minha filha e ela estava fazendo, e depois que eu tive em mente que a maternidade também é um ministério, eu também estou trabalhando para o reino de Deus enquanto eu estou sendo mãe. Eu gostaria que vocês ficassem em pé para a gente fazer uma oração. Mas eu queria assim que você olhasse para dentro de você, para aquilo que talvez você sabe que precisa melhorar, ou às vezes o seu relacionamento que não está muito bem com o seu filho. Às vezes, quem sabe, existe uma barreira entre vocês, e que Deus possa romper essa barreira, que Deus possa dar estratégias para você, mãe, que está com dificuldade no relacionamento com seu filho. Que Deus possa dar força para você, mãe, que já está desesperada e não enxerga mais uma saída. Lembre-se que Deus é o Deus do impossível. Ele faz o que a gente não pode fazer. Lembre-se que Deus tem propósito em tudo. Por mais que às vezes a gente não enxergue, por mais que seja uma coisa ruim que esteja acontecendo, Deus tem um propósito. Deus é perfeito. Deus vê o que a gente não consegue ver. Deus vê lá na frente o que vai acontecer. Então eu quero orar com vocês. Quero pedir que Deus dê muita sabedoria, muita força. Que você seja mãe forte. Aleluia. E que seus filhos sejam uma bênção nas mãos do Senhor, na casa do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade única e maravilhosa de estar aqui na tua casa, falando para os teus filhos, a tua noiva. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez mãe, nos deu esse presente lindo. Não é perfeito ser mãe, não são só rosas, o caminho também tem espinhos. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor dê sabedoria a cada mãe que está aqui neste momento. Que o Senhor traga paz, calma ao coração das mães angustiadas e aflitas. Porque talvez aqui, ou quem está nos acompanhando, nem sabe onde está o seu filho nesse momento. Que o Senhor venha proteger as suas famílias, os seus filhos, o seu lar, a sua casa. E que juntas nós possamos construir e trabalhar mais para o reino do Senhor. Que através da nossa vida, nossos filhos venham ser grandes para o teu reino, grandes para a tua obra. Senhor, seca as lágrimas dessa mãe que chora pelo seu filho de madrugada. Ouve as orações das mães que estão aqui e as mães de todo mundo que por algum motivo estão sofrendo. Senhor, dá estratégias para que nós possamos cada vez mais exercer com excelência esse chamado à maternidade. Que o Senhor abençoe a casa, a vida, a família de cada mãe que está aqui nessa noite. Renova as forças, Senhor, de cada mulher, de cada pessoa que está aqui, Senhor. E que essa palavra possa penetrar no coração de cada um para refletir aquilo que a gente pode melhorar. Nós não somos perfeitos e o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos conhece mesmo que nenhuma palavra saia da nossa boca. O Senhor nos criou. Então, Senhor, vai de encontro à necessidade de cada mãe, de cada pai, de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está nos acompanhando. O Senhor é o Deus do impossível. Nos capacita, Senhor, para fazer aquilo que for possível. Porque eu creio, Senhor, que o impossível o Senhor vai fazer na vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu te louvo e eu te engrandeço. Eu te exalto, Senhor, porque é maravilhoso poder te servir. É maravilhoso poder colocar nas tuas mãos aquilo que nós não podemos fazer. É maravilhoso sabermos que nós temos um Deus que nos ouve, que nos atende. É um Deus que age por nós. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida de cada
E surpreenda elas, Senhor. Surpreenda naquilo que elas nem imaginam, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa surpreendê-las com um presente lindo vindo da parte dos céus para a vida de cada mãe aqui nessa noite. Eu